Hora de mais entrevista importante para você acompanhar aqui no Expresso CNN. Eu converso agora com o infectologista Jacques Steinbock. Dr. Jacques é chefe da UTI do Hospital Emílio Ribas. Dr. Jacques, Mona Lisa falando, boa noite, bem-vindo. O senhor me ouve bem? Boa noite, Mona Lisa. Eu ouço muito bem. Muito obrigada por estar aqui. Acertei ou errei seu sobrenome? Porque é um desafio, quero aprender. Me explique. Acertou, é Steinbock. O FP lê-se como CH. Perfeito. Que bom, então começamos bem. Foi uma polêmica para saber exatamente como pronunciava, mas que bom que deu certo. Dr. Jacques, quero começar essa entrevista com o senhor com algo que tem sido muito falado nos últimos dias, mas ontem ficou mais forte ainda no depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, à CPI da pandemia. O ministro disse o seguinte, que risco de contrair a Covid é o mesmo com jogo ou sem jogo, ele se referindo sobre a Copa América, que começa aqui no nosso país agora no domingo. Eu quero saber a opinião do senhor em relação ao risco, em relação à realização desse evento também. E no meio da sua resposta, por favor, o que preocupa muita gente é a questão das mutações, né? De chegarem aqui outras cepas e mutarem junto com as nossas. O que o senhor acha, doutor Jacques? Bom, para início de conversa, eu acho que esse assunto nós nem deveríamos estar discutindo diante de tantos problemas mais sérios que nós estamos enfrentando no momento, né? Vocês acabaram de mostrar que nós estamos quase 3 mil mortes por dia, quase 100 mil casos novos por dia, e estamos aí gastando nosso tempo e energia para discutir realização ou não de um campeonato de futebol. Essa história de pão e circo já ficou no passado, no tempo dos romanos, né? A gente tem que enfrentar os nossos problemas de frente. Então, é o seguinte, independente do risco que uma competição desse porte pode trazer, do ponto de vista de amplificação do contágio, eu acho que a gente não deveria estar gastando tempo e energia para discutir esse tipo de assunto, não é mesmo? Agora, qual é o risco advindo disso? Qualquer situação que promova deslocamento de pessoas adicionais e desnecessários são sempre um risco adicional e a gente não precisaria estar correndo esse risco nesse momento. Em relação Desculpa. Imagina, eu falei sem dúvida, mas por favor, complemente. Complementando a tua pergunta, né, respondendo a tua segunda pergunta em relação às variantes, a possibilidade de novas variantes sempre existe. Quer dizer, quanto maior circulação de pessoas, principalmente pessoas que venham de locais onde outras variantes estão circulando, maior o risco potencial da introdução dessas novas variantes no nosso meio. Sem dúvida. Dr. Jacques, nós trouxemos também na edição de ontem aqui do Expresso CNN uma constatação muito difícil, mas que precisa ser feita, que é a lotação, né? Não há leitos de UTI para Covid em 4 hospitais da cidade de São Paulo. O que é muito grave, muitos especialistas têm falado sobre a terceira onda e o senhor acabou de ressaltar muito bem o número que eu mesma li agora há pouco e que sim, ele nunca pode entrar no modo mecânico, né? A gente acabou de dizer sobre os números da pandemia, então vou até reiterar, porque o senhor está coberto de razão. O nosso país registrou, então, de ontem para hoje, mais de 2.700 mortes. O que está batendo na nossa porta nesse momento para o brasileiro, doutor Jacques? O que está batendo é a perspectiva sombria de uma terceira onda antes sequer do término dessa segunda. O que nós estamos vivenciando agora, né, nesse enfrentamento é quase que a sobreposição dessas ondas da pandemia. Nós tivemos uma segunda onda antes que a primeira tivesse arrefecido e estamos agora na perspectiva sombria de enfrentarmos uma terceira onda antes que a segunda tenha arrefecido. Quer dizer, são números altíssimos. Esses números dos quais partiremos para essa terceira onda, eventualmente, tudo leva a crer que isso já está ocorrendo, são mais altos do que os números de letalidade de casos novos, dos quais partimos para a segunda onda. O que significa isso? Significa que a pressão sobre todo o sistema hospitalar está muito maior. Então, a gente parte agora com uma taxa de ocupação na cidade de São Paulo em torno de 80%, 85%, não sei exatamente quanto é que está, mas... 85%. 85%. Quer dizer, e o aumento acaba sendo exponencial a partir do momento que você atinge um certo número de casos novos. O que significa isso? Uma possibilidade de letalidade adicional. E, doutor Jacques, nessa circunstância,
A gente tem que dizer para as pessoas, não sou eu, mas o senhor, obviamente, mas eu sou uma porta-voz disso e tenho reiterado em tudo que eu ouço de vocês, especialistas, é hora de pensar, por exemplo, em viagem de férias de julho, é hora de se locomover ou é hora, de fato, de apesar de todo o cansaço, de exaustão, de depressão, de tudo que a gente sabe que está acontecendo com qualquer pessoa, sim, ficar mais quieto em casa, só sair quando é necessário para trabalhar e para outros compromissos. O que significa aglomeração nesse momento? Sem dúvida nenhuma, não há exaustão ou depressão que seja pior do que a doença, principalmente nas suas formas graves. Sim. Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que ter em mente. O que nós temos hoje para impedir a doença de progredir? Um é a vacina, que infelizmente está andando a passos muito lentos. E enquanto isso não ocorre, o que nós podemos fazer é o cuidado que cada um tem que tomar consigo mesmo e com o próximo. E essas são aquelas medidas que nós temos reiterado desde o início desse enfrentamento, né? A manutenção do distanciamento físico, não vou dizer distanciamento social, porque o distanciamento físico não implica necessariamente o distanciamento social. O contato se estabelece entre as pessoas, há várias maneiras de você diminuir a tua solidão, mas o contato físico, esse pelo qual você pode contaminar outras pessoas e adoecer também, esse deve ser evitado a todo custo. Né? Distanciamento social, evitar locais com aglomeração, procurar sempre locais mais ventilados, uso adequado, correto e contínuo da máscara orofacial. Não basta colocar uma máscara de qualquer jeito no rosto, né, e achar que isso vai impedir, como se fosse um para-raio, na verdade, a aproximação do vírus SARS-CoV. Ela funciona por filtração. Então, ela tem que ser devidamente acondicionada, quer dizer, utilizada, né, cobrindo toda as superfícies pelas quais o vírus pode ser inalado. Sim, e doutor Jacques, para terminar, eu li ontem também e me chamou muito a atenção que pela primeira vez o número de mortes de pessoas com menos de 60 anos é maior do que as mortes de pessoas com mais de 60 anos, ou seja, idosos. Isso é para a gente levar em consideração o resultado da vacinação, que priorizou, sim, os idosos? Tem a ver mais com isso? Olha, essa é uma das possibilidades, mas eu diria que a causa é multifatorial, ou seja, existe provavelmente mais do que uma causa para esse fenômeno, que ele é real. Não só o número de mortes de pacientes mais jovens está aumentando, mas o número de pacientes mais jovens adoecendo de forma grave também está. O percentual de pacientes abaixo de 60 anos na ocupação dos leitos de terapia intensiva de Covid vem aumentando consistentemente já há alguns meses. E ao que se deve isso? Esperamos que um dos motivos seja a efetiva proteção conferida pela vacina na faixa etária que já recebeu. Porque pelo menos é uma notícia alvissareira, né? Quer dizer, a vacina está realmente tendo impacto favorável entre aquela parcela da população que teve o privilégio de já ter sido imunizado. Mas não é só isso, né? Quer dizer, o que nós temos aí é de uma parcela da população que, ela se cuida menos, talvez ainda na falsa noção de segurança advinda da idade. Tem gente que ainda acredita que, por ser jovem, está imune à infecção e à manifestação de formas graves da doença, o que não é verdade. Haja visto os números que estamos citando aqui, né, de aumento de doenças nessa população, inclusive pacientes sem comorbidades prévias, mas também ao fato de que é justamente esta população que é aquela população laboralmente ativa, que precisa sair para trabalhar, ela tem que ganhar o seu pão. E ao sair para trabalhar, ela se expõe a riscos que talvez já devessem ter sido minorados nessa altura do campeonato. Por exemplo, riscos relacionados ao transporte coletivo. Sim. Então, é inadmissível a gente ver as condições nas quais grande parte da população sai para trabalhar e tem que enfrentar ônibus mal ventilados e atulhados de pessoas, né? O sistema metroviário cheio de pessoas, né, com problemas de ventilação. Então, é uma população que está mais exposta, que eventualmente se cuida menos na falsa noção de segurança advinda da sua faixa etária, o que não é verdade. E existe, esperamos, aí um impacto muito favorável da vacina na população que já recebeu e que justifica essa mudança no perfil etário dos pacientes acometidos.